Olá, boa noite! Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Ponto a Ponto Business, porque a linguagem aqui é de negócios. E o tema de hoje, o assunto que nós vamos tratar aqui, está bombando no mercado. Quero já chamar a atenção de empresários, contadores, advogados, profissionais da área fiscal, contábil. Na verdade, eu quero chamar a atenção de todo mundo. Sabe por quê? Todo mundo vai ser impactado pelo que nós vamos tratar aqui. E eu tenho a honra, a alegria e o prazer de ter aqui comigo um especialista, alguém que é autoridade no assunto. Boas-vindas a Adélio Gonzaga, advogado, professor universitário, contador, empresário, pai, não lembro o nome dos quatro, porque é uma filhinha, né, Adélio? É uma fila. E esposo da Simone. Seja bem-vindo, Adélio. Você não imagina a alegria e o prazer que eu tenho de ter você aqui conosco. Olha, muito obrigado pelo convite. Não posso deixar de citar pai de Letícia, Bianca, Amanda e Arthur. Olha, eu disse que a fila era grande. As maiores razões da minha vida junto com a minha esposa. Muito Obrigado bem. pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. O tema realmente é de extrema relevância, vai mudar a forma como as empresas, os profissionais contábeis vivem os seus negócios no dia a dia. Estamos à disposição. Está preparado para ter aí uma aula? Porque esse profissional que está com a gente aqui hoje, a gente até brincou antes, né? É uma enciclopédia ambulante. Se tem alguém que domina o assunto, é o Adélio. Oh, meu Deus. Está preparado, Adélio? Sempre. Então vamos lá. Bora lá. Adélio, reforma tributária. Aprovada em 2023, né? Vamos lembrar que nós estamos no Brasil, um país com a maior carga tributária, ou seja, em nenhum outro país da face da Terra se paga impostos da forma como se paga aqui no Brasil. Isso é fato. Também estamos num país em que a forma de se apurar esses impostos, primeiro que a gente precisa entender, porque é algo muito complicado, não é isso? E em nenhum outro país também se pratica a apuração, a forma de se tributar como é no Brasil. É algo complexo, é algo totalmente não é claro, não é isso? Tem empresas que pagam impostos até além, porque o cálculo ali fica ineficiente. É essa bagunça toda, não é assim? Estamos no Brasil. E aí vem a reforma tributária. Depois de tantos anos, né? Depois de tanto tempo, alguém, eu me recordo que foi um economista, né, que teve a ideia inicial da reforma, não me recordo o nome dele, mas foi um economista. E aí lançou a ideia, vamos reformular, vamos refazer, vamos repensar, vamos criar tudo num molde novo. Isso é a reforma tributária. Mas eu não sou especialista, a especialista aqui é você. Estou passando a bola e eu estou aqui assistindo a aula que você vai dar para a gente. Vamos lá, é um prazer falar sobre isso, mas se você me permitir, pegando um gancho no que você colocou antes a respeito do modelo que nós temos hoje no Brasil, além da altíssima carga tributária, o Brasil é o país onde mais se gasta tempo para apurar esses tributos no mundo, assustadoramente. Gasta-se muito mais tempo para apurar o tributo e é muito confuso. A legislação é confusa. Me permita dar uma comparação aqui, uma situação bem simples. Você gosta de bombom? Gosto. Serenata de amor? Sim. Você tem muito tempo que não come bombom, sabia disso? Por quê? Porque o bombom não é mais bombom. O bombom agora é o wafer. O Serenata de Amor, o Sonho de Valsa. Por que as indústrias mudaram o nome de bombom para wafer? Porque o IPI do bombom era mais alto e o IPI do wafer é mais barato. Perguntaram para a Receita. Receita, o que é bombom? É aquele negocinho que vem embrulhado com duas orelhinhas. Beleza, mudou a embalagem, não tem mais as duas orelhinhas. É isso. Virou um lacrezinho fechado, né? Você gosta daqueles sorvetinhos de máquina, dessas lanchonetes famosas? O expressinho. O expressinho. O expressinho. Pois é, você gosta? Mas você sim. não toma sorvete. O nome daquilo não é sorvete.
O nome daquilo é bebida láctea congelada, porque se for sorvete, a tributação é mais alta. Então, esse é o manicômio tributário que a gente vive e chamam de reforma. Mas reformar é você pegar algo que já existe e melhorar. Eu não gosto, né? A gente chama de reforma porque todo mundo chama, mas o termo reforma não é o apropriado. O que se fez foi destruir, demolir o sistema tributário existente do consumo e construir um novo sistema. Não é uma... Sabe aquela reforma onde você destrói tudo, não deixa nenhuma parede de pé e constrói tudo de novo? É isso que foi feito. Então podemos entender que não é uma extensão do que já tem. Não. Definitivamente. Hoje nós temos basicamente 5 tributos sobre o consumo. Nós temos PIS e COFINS, que são tributos federais. Nós temos o IPI, que é um imposto federal que incide sobre industrialização. O ISS, que é dos municípios. E o ICMS, que é dos estados. Então, esses 5 caras, eles vão ser sepultados. Alguns mais num tempo menor, e outros a gente vai ter uma morte lenta, gradual e sofrida, como é o caso do ICMS e do ISS. Um exemplo, se me permite novamente, eu já assisti alguns vídeos aqui do blog, do podcast, desculpa, e nos vídeos que eu assisti no podcast, muitos discutiu, por exemplo, sobre a polêmica do ISS e do ICMS no setor de rochas. A reforma tributária acaba com isso e você tem uma nova estrutura com um modelo novo que você não tem mais a preocupação se aquilo é uma mercadoria ou se aquilo é um serviço. Então, é uma construção de um novo modelo. E essa briga aí foi de longos anos, né? Foi longos anos, né? Foi longa. Eu presenciei empresas que tiveram que rever toda a sua apuração, na verdade, toda a sua arrecadação, não é nem apuração, a arrecadação, porque estava apurando e recolhendo ISS quando o correto seria ICMS. E eu falo sempre para os meus alunos, quem paga mal paga 2 vezes. Exato. Se você pagou sem saber o que estava pagando, o outro que acha que tem o direito de receber vai te cobrar de novo. Claro. Só que nessa brincadeira aí, Adélio, a gente não está falando de uma mesma alíquota, né? A gente está falando de uma alíquota de 12 contra uma de 3, de 3 ou 5%, 5%. dependendo do município, isso aí. Então, você imagina a empresa ser surpreendida vamos pegar de 12 para 5, deu uma diferença de 7% acumulado nos últimos 5 anos. Que empresa que suporta isso? É por isso que a reforma, mais do que uma novidade, ela é uma grande necessidade. Ninguém suporta mais esse sistema tributário caótico, em que muitas vezes a empresa fica à deriva de um parecer tributário, porque um auditor fiscal entendeu que bombom era uma coisa. Me dou um outro exemplo antes da gente seguir. Aqueles chinelos, é croque que fala, não é? Croque. Aquilo é sandália de tira? Não interpreto assim. Sandália de tira tem uma tributação de IPI. Sapatos tem outra. Então, se aquilo fosse enquadrado como sandália de tira, a tributação seria uma. Sim. Como sapatos, seria outra. Ora, um auditor tributário da Receita Federal dava uma informação, ora dava outra. A grande novidade da reforma é que nós teremos uma legislação uniforme em todo o território nacional. Mas, Adélio, não vão existir divergências? Vão, mas elas vão ser num volume consideravelmente menor do que as complexidades que nós temos hoje nesse caos tributário que a gente ainda vive. Porque a interpretação dúbia, não é assim? Isso aí. Interpretação dúbia deixa uma margem para você fazer, então, do jeito que você achar melhor. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Só que a gente esquece que depois alguém tem um poder de voz muito maior acima dessa interpretação e tem o direito de questionar na justiça. De questionar, cobrar. E aí você tem um outro problema. Autuar, né? Autuar, e aí você vai se defender na justiça, um juiz de primeira instância entende de um jeito, o de segunda entende de outro e no Supremo vai entender de outro. Não que essa interpretação fica aberta e quem sofre no meio disso tudo é o contribuinte. É o contribuinte. Isso aí. É o contribuinte. É isso aí. Adélio, já estou aqui totalmente mergulhada no assunto, hein? Bom, vamos juntos. Vamos lá. Quero que você traga para nós aí no que consiste, então, a fundo, na raiz,
o que é essa reforma tributária, que agora já me atentei que não trata-se de um puxadinho. Não. É uma obra nova, É uma né? obra nova, perfeito. Vai iniciar do zero, da base. Isso aí. Vamos lá, traz para a gente no que consiste essa reforma. Basicamente, numa mudança em toda a estrutura tributária brasileira. Me permita levar para a prática, para a vida Sim. real. A gente vai dividir. Traga uma linguagem aqui que quem está Nada nos técnica. assistindo, Isso aí. né, o nosso público que não Que não tem conhecimento tão tributário profundo, não tem o domínio que os especialistas têm e que precisa entender. Se você me permite, eu vou levar de duas formas diferentes. Para as empresas que não estão no Simples Nacional e para as empresas que estão no Simples Nacional. O impacto vai ser diferente. Mas dentro da sua pergunta, em que consiste essa mudança, essa reconstrução do sistema tributário brasileiro? Para as empresas que estão fora do Simples, o impacto é imediato e muito maior. Essas empresas estão acostumadas a pagar PIS, COFINS sobre a receita. PIS e COFINS acabam em 31 de dezembro de 2026. Eles deixam de existir. No lugar deles, vem uma contribuição nova, a CBS, apurada de uma forma diferente. Também vai acabar, em 31 de dezembro de 2026, o IPI. Vamos pegar uma indústria do setor de rochas ornamentais, né, aqui na nossa região, carro-chefe, né, bem nossa realidade. Essa indústria ela tem que enquadrar o produto numa tabela de NCMs para saber se é chapa polida, se é chapa bruta. Determinada situação vai ter uma tributação de IPI, outras não. Acaba, esquece isso. Junto com o fim do PIS da COFINS, o IPI também morre para nascer a CBS. E eu vou ter que falar. É uma morte de mentirinha, porque ele morre, mas não morre. É meio zumbi. IPI, a morte do IPI é meio zumbi. Por quê? O IPI vai continuar existindo, não vai afetar quem está assistindo, quem está nos assistindo aqui, provavelmente não vai ser afetado aqui na nossa região, no sul do estado, aqui em Cachoeiro, não vai ser afetado por esse efeito do zumbi do IPI. Por quê? Ele morreu. Só que era necessário manter de pé a Zona Franca de Manaus. Então, qual foi a estratégia política adotada? Olha, vamos matar o IPI, mas não muito. Os produtos que são produzidos lá na Zona Franca de Manaus, esses produtos vão continuar tendo IPI quando produzidos fora da Zona Franca de Manaus. Uhum. Única e exclusivamente para que os produtos lá produzidos, um telefone celular que é produzido, montado lá, se ele for produzido, montado fora de lá, ele vai ter IPI. Uhum. Então, mantiveram o IPI só para isso. Então, não vou me aprofundar mais nele, só para que nós saibamos que é uma morte que... Mas ele não aparece, né? Ele não vai gerar aparece. Efeito concreto nenhum. Sim. Né? Então, uma empresa fora do Simples Nacional, ela deixa de pagar PIS e COFINS, deixa de pagar IPI. A partir de 1º de janeiro de 2027, essa empresa vai pagar uma nova contribuição, CBS. Mas não é só isso. Essa empresa também está acostumada a pagar o ICMS ou o ISS, se ela for prestadora de serviços. Um supermercado vai pagar o ICMS sobre a mercadoria que vende. Se esse supermercado tem um estacionamento pago, tem que pagar o ISS sobre aquele estacionamento que ele cobra, não é isso? Então, o ICMS e o ISS também acabam, mas vai ser uma transição gradual. Eles começam a acabar em 2029. Então, eles vão, em 2029, quando a empresa for pagar o ICMS ou ISS, apura-se o ICMS ou ISS devido. Suponhamos que a empresa apurou R$100 mil. Naquele mês, ela não vai pagar os 100. Ela vai pagar R$90 mil. Ou seja, vai pagar 90% do devido. Tá, e aí, Adélio? Esses 10 vai economizar? Não vai economizar. Por quê? Já vai estar em vigor também o IBS, que é o imposto novo que vai substituir esses dois caras, que também vai ter que ser apurado, e nessa apuração do IBS paga-se 10% do valor apurado. Então é mais ou menos assim, em 2029, apura os dois, IBS e ICMS ou ISS, conforme a empresa. Paga-se 90% do ICMS ou ISS e 10% do IBS. 2030, a proporção vai para 20
80. 2031, 30, 70. 2032, 40, 60. E, finalmente, em 2033, nós não teremos mais ICMS nem ISS. As empresas pagarão exclusivamente o IBS, que substitui, em definitivo, esses dois tributos. Parece confuso, parece complicado, e sim, é. O trabalho da contabilidade vai ser grande porque vai ter que apurar os dois. Vai melhorar muito depois. Por um tempo, né? Vai ser um caos por um tempo, mas depois melhora. Adélio, você disse que IPI, COFINS, PIS e COFINS, CBS. Isso aí. Os três se tornam Um só, que é a CBS. E como é a distribuição disso? Ou, de fato, há uma unificação, porque cada um tem um fundo, não é isso? Uhum. Né? O que é legal dessa história, Penha, é que houve até na minha modesta opinião, uma organização inteligente disso. Porque o problema maior não está no fim do PIS, COFINS e IPI, porque eles vão ser substituídos pela CBS, que é federal. Os três são federais e a CBS é federal. Não há necessidade de redistribuir isso. O problema maior está no IBS, porque ele substitui o ICMS, que é dos estados, e o ISS, que é dos municípios. E aí? Como é que vai rasgar esse pão aí? Olha que legal. O legislador foi inteligente. Aliás, a Lei 214, agora de 2025, ela é uma lei muito técnica. Política, sim, mas muito mais técnica. Olha o que o legislador fez. A CBS, que é federal, quem define a alíquota? O governo federal. O IBS, ele é um imposto, mas que vai ser literalmente rasgado em dois. Cada município vai definir o seu percentual. E cada estado vai definir o seu percentual. E o valor de IBS que a empresa vai pagar é a soma dos dois. Então vai ter que haver um consenso entre Estado e município. Eu não diria Isso vai ficar livre? Vai ficar livre. Cada um define a sua alíquota. E o contribuinte, né, a empresa vai ter que saber a alíquota de cada município, de cada estado, para poder pagar a alíquota correta. Adélio, começou a complicar. Começou. Vamos lá. Então, nós podemos ter Cachoeiro de Itapemirim praticando 10% de ISS, podemos? De IBS. De IBS, sim, né? Sim. Com uma fatia aqui de ISS, o que seria? O que está acontecendo agora é uma coisa que eu estou acostumado a acontecer. A gente tende a transportar o nosso conhecimento de ISS e de ICMS para o IBS. A gente tem que realmente desconstruir tudo que a gente sabe. De uma vida inteira, né? De uma vida inteira. E construir um conceito novo. O IBS... Deixa eu só fazer um gancho aqui numa coisa que eu acho importante para que todos que estão nos assistindo possam compreender melhor. Hoje, quando uma empresa faz uma venda, uma indústria de rochas, em Cachoeiro de Itapemirim, que não está no Simples Nacional, ela faz uma venda de blocos de chapas para o Ceará. Ela vai pagar o ICMS para o estado do Espírito Santo. Certo? É origem, né? Estado de origem. Sim. A grande mudança da reforma é que o IBS passa a ser devido ao estado de destino. Então, se uma indústria de rochas está em Cachoeiro e está fazendo uma venda para o Mato Grosso do Sul, vai ter que saber a alíquota de IBS do estado de Mato Grosso do Sul. Para um determinado município de Mato Grosso do Sul, a alíquota do IBS daquele município. E qual vai ser a alíquota de IBS total? A soma das duas alíquotas. Então, você está aqui em Cachoeiro fazendo uma venda para Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. Você vai ter que saber qual é a alíquota de IBS do estado do Rio e a alíquota de IBS do município de Campos. No teu documento fiscal, isso vai ser apurado de forma simples e automática,
porque o próprio governo vai ter isso disponível. Existe uma calculadora da reforma que é muito útil. Já está disponível, tá? Essa calculadora de reforma, muito útil. Diz aí para o nosso público onde a gente pode acessar essa calculadora. No site da Receita Federal. Eu não estou com o link aqui, mas depois, se você quiser, eu te passo para a gente colocar logo nos comentários da nossa postagem. A gente pode disponibilizar, né? Vamos Deixar disponibilizar fixado depois lá. isso aí. Porque o link não é um link de fácil acesso nesse momento. Mas essa calculadora já te permite fazer simulações de vendas. E aí, na hora que você vai fazer uma venda para Campos dos Goytacazes, o sistema vai buscar automaticamente a alíquota de IBS para o estado do Rio, para o município de Campos. Compõe a alíquota final. Essa alíquota vai constar no documento, faz-se a venda. Feita essa venda, o imposto daquela venda, olha, a empresa tem Cachoeiro, vendendo para alguém que está em Campos. O imposto vai direto para o estado do Rio e para o município de Campos, automaticamente. Então, essa partilha a qual você se referiu no início da pergunta, ela vai ser feita de forma automatizada em relação ao IBS apenas. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Então, assim, a gente entende que o beneficiário do recolhimento é sempre o destinatário. O estado e o município de destino da operação. Tá. E como fica o CBS aí nessa história? A CBS é federal. Então, o destinatário sempre vai ser o governo federal único. Então, não tem importância essa informação de para qual estado ou município, porque definiu se o CBS vai ser uma alíquota única para o Brasil inteiro. O problema, que vai gerar uma dificuldade, é que quantos municípios nós temos no Brasil, teremos uma alíquota para cada município. A notícia boa dessa história é que você vai ter, apesar disso, uma simplificação. Porque hoje você tem alíquotas diferentes para cada mercadoria e para cada segmento em cada estado do Brasil. Hoje é um caos. A gente pega algumas mercadorias que, por exemplo, para o estado de Minas, aqui é 12. Isso aí. Para o estado de Minas é 7. Se for para o Rio é 4. Olha que loucura. Vou te dar um exemplo. Arroz e feijão. Arroz e feijão, cesta básica, né? Quando vendidos pelo supermercado, eles são 0. Mas produtos da cesta básica, é isso? Especificamente o arroz e feijão, porque o conceito de cesta básica também é muito específico. Amplo cada estado também. dá o seu, né? É amplo e cada estado vai dar o seu. Então, arroz e feijão aqui no Espírito Santo, vendidos pelo supermercado, tributa com 0 de ICMS. Mas se for por atacadista, tem tributação. Sim. Então, isso vai acabar. O que nós vamos ter é uma alíquota uniforme. Aquela alíquota vale para tudo. Vale para serviço, vale para locação, vale para mercadoria, vale para tudo. Cada município define o seu, cada estado define o seu e o governo define o da CBS. Certo. Adélio, você falou então de IPI, PIS/COFINS, isso aí, que vão ser transformados em CBS. Perfeito. Hoje nós temos. Qual é a alíquota de IPI? Um caos. Varia de acordo com o produto. O bombom e o wafer têm alíquotas diferentes. PIS. PIS e COFINS, vamos colocar os dois juntos, 3,65 se a empresa tiver no lucro presumido. 3,65. 9,25 se tiver no lucro real. Tá. Vamos mais ou menos basear por uma média ali. E a CBS vai ser quanto? Então, a gente deve ter a definição agora em setembro até outubro. Se o Congresso... Isso não está definido ainda. Não está definido. Se o Congresso Nacional... Desculpa, agora em setembro e outubro nós vamos ter a regulamentação. A alíquota vai ser para o ano que vem. A gente vai ter uma regulamentação esse ano, mais detalhada, da operacionalização, e as alíquotas devem ficar para o ano que vem. Não vai ser menos que 9%. Para aquilo que é de âmbito da CBS. Perfeito. Nada menos que 9%. Não deve ser menos do que 9%. Tudo que a gente tem estudado, não esperem menos que 10%, que 9%. E não deve ser mais que 12%. Então, eu estou colocando algo entre 9 e 12. Estou apostando mais em 9, 9,5, alguma coisa nesse sentido. Fica dentro de uma média já praticada hoje? Então, o grande problema que nós temos aí é que vai variar de acordo com cada segmento. Alguns segmentos vão ser beneficiados por essas mudanças, vão acabar pagando menos. Tem segmentos que tem... Vou te dar um exemplo. Shampoo, condicionador, o que a legislação chama de
É estranho o nome? Itens de toucador, é assim que a legislação chama. Shampoo, condicionador, alisante de cabelo. Esses itens hoje têm uma tributação muito alta. Eles provavelmente vão ter uma amenização na carga tributária. Já alguns itens que hoje têm carga tributária zero, alíquota zero, pode ser que sejam tributados. Na média, o objetivo do governo é manter a carga tributária, nem aumentar, nem diminuir. Mas isso é na média. Você vai ter produtos com carga maior e vai ter produtos com carga menor. Inclusive, aqueles que são isentos também passam a ser tributados. Alguns, sim. Mas a legislação também trouxe as chamadas alíquotas especiais, situações especiais, regimes especiais. Você tem, por exemplo, cesta básica. E aí tem a listinha bem delimitada do que é cesta básica. Esses itens de cesta básica vão ser alíquota zero integralmente, tanto para a CBS quanto para a IBS. Isso é outra coisa legal. A tributação vai ser igual para um e para outro. Você não vai ter tributação diferente de IBS para CBS. Então, cesta básica vai ser alíquota zero. Vai ter muita... Inclusive o regime da empresa. Igual você citou. Real, para presumido, o supermercado de um jeito, para o distribuidor. Isso aí passa a ser para todos. Igual para todo mundo, isento. Alíquota zero. Mas nem todos os itens estão na cesta básica. Óleo de soja, eu acho que é cesta básica. Você acha que é cesta básica? Claro, lógico. Quem não cozinha, está assim? na lista de cesta básica. Vários, né? Vários produtos que, por entendimento, faz parte da cesta básica, mas não estão enquadrados. Mas né? aí você tem a chamada alíquota diferenciada. Todos os alimentos de consumo humano vão ter uma redução na carga tributária. Então, isso vai fazer com que itens que no supermercado você vai comprar e que são itens de consumo humano, que às vezes estão lá com uma tributação de ICMS de 17%, de PIS e COFINS de 9,25%, elas vão ter uma redução na carga tributária. Alimento de consumo humano, em geral, vai ter um percentual um pouco menor de tributação, tanto para a IBS quanto para a CBS. Falamos do CBS, volto agora para o IBS. Um ICMS variando aí 12%, 7%, 17%. Não é 25%. 25% no caso da energia, não é isso? Isso aí. 25%. E temos um ISS também na casa 2 de 2 a 5. De 2 a 5, 2, 3, 5, eu já vi alíquotas. Como é que vai ficar? Na verdade, o que o governo estima é que IBS mais CBS fique na casa de 26,5%. Eu estou apostando nisso aí, a soma dos dois. Então, se a gente for considerar 9% de CBS, eu estou julgando 17% de IBS. Mas lembrando que cada município e cada estado vão poder definir as suas alíquotas. Isso, inclusive, vai ser muito interessante porque você vai começar a ter uma guerra de alíquotas menores para atrair consumidores. Uma concorrência, né? Uma concorrência do bem. Vai ter uma concorrência. Adélio, quando a gente foca numa empresa prestadora de serviço, unicamente prestadora de serviço, até então, o que é que ela pagava, o que é que ela recolhia? ISS. E agora, entra esse IBS, que é o ICMS junto. Essa empresa vai ser prejudicada? Inevitavelmente, as empresas prestadoras de serviço vão ter que fazer muita conta. Elas serão as empresas que terão maior impacto? Um impacto mais profundo. Hoje eu estava numa reunião mais cedo com uma empresa de Vila Velha que trabalha com armazenagem, com depósito de materiais temporários. Você tem um piano, não tem onde guardar, você deposita lá, deixa guardar durante um tempo. É serviço. E eles estão prevendo um aumento de faturamento no ano que vem e se reuniram comigo para poder saber, Adélio, e aí, para onde eu vou? Eu continuo no Simples? Continua no Simples. Por quê? Porque se você sair, já vai para uma carga maior, mesmo antes da reforma. E com a reforma, essa carga tende a ser ainda mais alta. Apesar de termos alíquotas reduzidas para alguns serviços, basicamente, serviços que têm conselho de profissão regulamentada. Como assim, Adélio? Um médico tem um conselho de profissão? CRM. Um dentista? CRO. Um engenheiro? Por aí vai.
todas as profissões que têm um conselho de profissão regulamentada, eles vão ter uma tributação um pouquinho menor. Os demais serviços que não têm profissão regulamentada, a tributação vai ser cheia. Ou você está dentro do Simples com uma situação diferenciada, ou a tua carga tributária vai aumentar. O que não é a realidade da maioria das empresas, né, Adélio? Porque, vamos pegar, se você pegar uma empresa prestadora de serviço no segmento de rochas ornamentais, serrada, polimento, corte, acabamento, essa empresa não está no Simples. Não está no Simples. Não tá. Vamos agregar essa fala. Nós temos alguns regimes de tributação. Temos o MEI, o Simples Nacional, temos lucro presumido e lucro real. Perfeito. São esses, né? Isso aí. O que muda para um ou para outro? Essa mudança, o que acontece entre esses regimes? E a próxima pergunta. Algum dos regimes vai ser mais beneficiado? Vamos lá. No início da nossa fala, eu te disse que eu ia dividir a informação em duas, né? Empresas fora do Simples e empresas dentro do Simples. Agora eu vou pegar um gancho na sua resposta e vou já entrar nesse aspecto do que muda. Se estivermos falando, por exemplo, de um salão de barbeiro, um cabeleireiro, aquele pequeno, uma manicure, esses estão no Simples ou no MEI e inevitavelmente devem se manter no mesmo regime. Tem que se manter no mesmo regime. Sair do MEI ou sair do Simples para essas empresas, dentro de um cenário de reforma tributária, é um suicídio empresarial. Então, tem que se manter dentro do Simples. Então, vamos para o MEI. Nada muda para o MEI. Essa é a uma grande pegada da reforma tributária. Nada muda para o MEI. A não ser o fato, e a gente vai falar daqui a pouco do cashback, quem comprar de um MEI, quem contratar um serviço de um MEI, não vai ter cashback. Então vai ter essa concorrênciazinha aí, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas no cômputo geral, o MEI vai continuar ali até R$ 81 mil, está se trabalhando para aumentar o limite, mas até agora não tem nada de concreto. Mas na reforma tributária, nada muda para o MEI por enquanto. Já para quem está no Simples, ou seja, acima de R$ 81 mil, mas ainda não é uma empresa de grande porte, ou seja, até 360 mil ME e até 4 milhões e 800 para EPP, tem que fazer conta. Tem que fazer conta porque alguns fatores com os quais o empresário não está acostumado vão ser diferenciais. Vou dar um exemplo. Indústria de rochas ornamentais. Muitas estão no Simples porque realmente o faturamento não é tão grande assim. Acontece que essas indústrias, às vezes, têm como clientes construtoras que não se importam se elas estão no Simples ou não. Porque quando delas compram, não tem direito a nenhum tipo de crédito de imposto. Nesse novo modelo, com o IBS e CBS, uma das maiores sacadas aí foi o crédito amplo. Então, essa construtora, quando comprar pisos, pias, bancadas, quando comprar alguma coisa de uma indústria de rochas, é bem provável que ela queira crédito. Então, aquela indústria de rochas que está no Simples, muitas vezes, para não perder aquele cliente, essa indústria vai ter que fazer planejamento e, de repente, optar por recolher IBS e CBS fora do Simples. É outra novidade. Ela pode continuar no Simples, mas optar por recolher o IBS e a CBS fora do Simples, dando crédito para quem compra. Então, nesse cenário da sua pergunta, e o Simples, como é que fica? E o presumido, como é que fica? E o real, como é que fica? MEI continua como está. Simples, cada segmento vai ter que fazer conta. Se os clientes das empresas do Simples forem outras empresas, é o que a gente fala do B2B, né? Negócio, empresa com empresa, se o cliente exigir crédito, provavelmente vai ter que ou sair do Simples ou recolher IBS e CBS fora do Simples. Mas pode ser que seja um comércio varejista, que não é B2C, né? Para o consumidor final. Aí a dúvida vai ser outra. Se o cliente vai exigir cashback. Porque se tiver no Simples, o cashback vai ser pequenininho. Fora do Simples, o cashback vai ser maior. Mas no cômputo geral, Penha, quem está no Simples com um faturamento de até 360 mil ME
Não vai ser. Análises que eu já fiz, estudos que eu já fiz com alunos na faculdade, não vai ser vantajoso sair do Simples ou recolher IBS, CBS fora. Acima disso, como EPP, já tem que parar e fazer bastante conta. Presumido e real, na prática, não tem. O grande impacto do presumido e do real é que o PIS e COFINS vai morrer e a CBS vai ser igual nos dois regimes. Então não vai ter muita diferença no presumido e do real no que diz respeito à CBS. Tá. No meio da nossa fala que você disse sobre cashback, isso é real? Vai acontecer mesmo? É uma das propostas da reforma? Está na lei, é concreto. Porque quando fala em cashback, todo mundo gosta, né? Todo mundo quer. Pois é. Mas está amarrado a alguma coisa, Hoje né, em dia Adélio? é febre isso, né? Você vai abastecer num posto de combustíveis, você tem cashback. O programa de fidelidade. Você vai comprar numa né? loja, você acumula pontos, tem cashback, Sim. não é isso? O governo entrou nessa onda. E quando as pessoas fizerem uma compra, o IBS e a CBS, que vão incidir naquela compra, as pessoas vão ter direito a 20% desses impostos de volta. Mas não são todas as pessoas. Hoje, o que está na lei é que somente os beneficiários do CAD único, aqueles que recebem Bolsa Família, é que vão fazer direito, vão fazer jus a usufruir desse direito do cashback. Adélio, mas como que isso vai funcionar? Ainda vai ser regulamentado, é a regulamentação que deve sair esse ano. Mas a própria lei já garante, isso vai acontecer, deve acontecer a partir de janeiro de 2027. Geralmente é 20% para tudo, menos bebida alcoólica, jogos, as bets da vida, cigarro, né? Os itens sujeitos ao imposto do pecado, que eu acho que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Esses itens não vão dar direito a nenhum tipo de cashback. E vão ter situações que vão dar cashback de 100%. A energia elétrica vai dar cashback de CBS em 100%. O gás de cozinha vai dar cashback de 100%. Só para os beneficiários do CAD único. Na prática, vai ser assim. A pessoa que é beneficiária do CAD único faz uma compra numa loja. Do imposto que a loja vai pagar, 20% volta para ela. Talvez no cartão do Bolsa Família, isso vai ser regulamentado. Muito provavelmente vai ser assim. A conta de luz, 20%, dependendo da situação, 100% da CBS volta. O gás de cozinha e outras situações mais vão ter direito a um cashback mais interessante para as famílias de baixa renda. Isso mediante a emissão do documento fiscal. Isso. Então, a gente pode entender que vai haver uma procura maior, um interesse maior. As pessoas vão se interessar mais em pegar a nota fiscal. A nota fiscal. Porque aquela nota fiscal vai gerar o direito a esse cashback, sim. Porque não é muito comum, né, Adélio? A gente falava aqui antes nos bastidores, né? A gente, infelizmente, a gente ainda vê muita sonegação, não é isso? Vamos entrar um pouco nesse assunto, fato. Não é verdade? É cultural, como a gente falou. Algumas empresas têm até como a base disso para essa prática em falar que se não for assim não tem como se manter de pé. Sim, faz ideia do quanto eu ouço isso. Se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. Não sobrevivo. Né? Isso, eu acho que é a maioria. E é um fato. A gente também comentou que algumas empresas já entram não conhecem a outra vertente, né? Já vai por aquilo que é cultural, por uma ordem meio que natural dessa prática, né? E com essa reforma, a gente vê que muita coisa pode mudar por aí, né? Vai mudar. Não pode, não. Eu sou ousado, tá? Eu digo que vai mudar. Independentemente de quem assumir a presidência, porque o projeto de lei está aí, ele vem de outras gestões políticas e vai perpassar por outras. Nós temos, sim, a cultura da sonegação. A gente estava até brincando aqui, né? A expressão vai para o quinto dos infernos vem desde o tempo que os portugueses nos colonizavam e os brasileiros não queriam pagar o quinto, que era o imposto cobrado na época para Portugal, e eles mandavam os portugueses irem para Portugal com seus quinto dos infernos. E era só 20%, era só um quinto. Hoje a nossa carga tributária é muito maior. Muito portugueses maior que voltem e nos colonizem de novo. Né? Mas a cultura vem de lá.
E qual o grande problema que eu enxergo hoje? É muito mais trabalhoso fazer o certo. Eu sempre digo que dá para fazer o certo, dá para trabalhar sem sonegar, com um bom planejamento tributário, uma boa assessoria, é possível. Você vai pagar um pouco mais do que quem sonega, inevitavelmente, mas vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. É possível. Só que dá muito trabalho. O que a reforma vem fazer vai dar mais trabalho sonegar do que fazer o certo. Primeiro pelo split payment, que a gente deve falar sobre ele ainda, mas fazer o certo vai ser automático, vai ser costumeiro. Então as pessoas vão correr atrás do cashback, vão exigir o documento fiscal, porque daquele documento fiscal, com o CPF, vai retornar uma parte do imposto para a pessoa. É um benefício. Um benefício. Entre as empresas B2B, hoje, operações que não dão crédito, um atacadista, por exemplo. Um atacadista não tem direito a crédito na conta de telefone, não tem direito a crédito na conta de luz. Com a reforma tributária, tudo vai gerar crédito. Só que o crédito não vai ser com base no documento fiscal emitido. O atacadista só aproveita o crédito se o fornecedor tiver pago aquele imposto. Só se estiver pago o imposto. Split payment, vamos falar sobre isso também. Então, vai ser muito mais fácil, com o uso da tecnologia, fazer o certo do que fazer o errado. É cultural, Adélio. Eu tenho dito com os empresários, com os alunos, nas conversas que eu tenho tido com eles, que eu ouso dizer que até 2032, 90% da sonegação existente no Brasil não vai ter mais. Adélio, podemos considerar que o Pix foi um antecedente dessa forma de alcançar a sonegação? Eu vou te falar até antes do Pix. As empresas que trabalham com cartão de crédito ou de débito, essas operações de cartão, o governo já tem conhecimento delas. Não é raro chegar para mim uma empresa que teve lá 150 mil de venda no cartão de crédito, mas emitiu 80 mil de notas fiscais naquele mês. Hoje já é uma realidade. O Estado já alcança e já multa essas empresas. Ou as empresas pagam ou sofrem uma punição ainda maior. Isso para o cartão de crédito. Para o cartão de crédito. Essa mesma legislação do cartão, ela já vale para o Pix. Não quero assustar ninguém, mas ela inclusive autoriza a retroagir ao início da existência do Pix. Então a legislação de hoje já autoriza. Como a reforma tributária, o que nós vamos ter, bem? Nós vamos ter os meios de pagamento eletrônicos como principal instrumento de arrecadação de tributos. O Pix foi o grande gancho, porque hoje está todo mundo acostumado a pagar através do Pix. É inevitável. Não se vê moeda. Não se vê. Eu tenho muito não tempo se que vê moeda. Eu nunca pus a mão numa notinha de R$200. Não sei nem qual é o animal que tem nela. Não se vê. Dinheiro hoje é coisa ultrapassada. Hoje é celular, aponta aqui ali. Apontou, já pagou. E em alguns lugares você já consegue fazer com reconhecimento facial. Comodidade, segurança. E nós fomos embarcando nisso, né? A gente se acostuma demais com o que é fácil, aqui, né? A gente até brincou aqui antes, falando assim, foi uma arapuca. Pois é. Olha só. O governo lançou a isquinha. A isca. A isquinha. E não foi esse governo, foi o governo anterior. Lançou a isquinha. Todo mundo se acostumou a usar Pix. O que acontece agora? Se o pagamento for digital, por Pix, por cartão de crédito, por cartão de débito, por boleto bancário, boleto também entra. Agora o Pix parcelado, agora em setembro começa a vigorar o Pix parcelado. Se o pagamento for por meio eletrônico, for por meio digital, olha que legal o que vai acontecer. A empresa não vai ficar com o valor do imposto. Adélio, como assim? Você vai a uma loja e compra uma televisão. Aquela televisão que você comprou, a loja vai ter que pagar IBS e CBS sobre ela. Suponhamos que você comprou uma televisão por R$5.000. Imagine que a CBS, agora em 2027, seja de 10%. Então você vai ter R$500 ali de CBS. A loja
não vai receber os 5 mil. Se você está pagando por Pix, boleto ou cartão, a instituição bancária ou a operadora do cartão ou qualquer um intermediário ali, o banco no boleto, o banco do Pix, eles já vão automaticamente pegar o valor do imposto devido naquela operação, da CBS devido naquela operação, e mandar direto para o governo. Então, o dinheiro do imposto ele não vai para o bolso do empresário para depois o empresário pagar. Ele já vai ser descontado ali no ato da operação. É claro que tem várias regras, tem muitas exceções. Se for em dinheiro, isso não vale. Se for em cheque, isso não vale. Cheque de terceiros, alguns segmentos adoram trabalhar com cheques para lá e para cá e tal. A gente sabe disso. Mas já há propostas para poder colocar o cheque também dentro dessa metodologia. Porque o cheque passa por uma operação por instituição bancária, financeira. né? Então, o nome disso é split payment. O que é isso? Me permita fazer uma comparação aqui interessante. Se você fizer uma compra de um restaurante desses que fazem entrega em domicílio, você faz aquela compra e geralmente o restaurante pode não ter motoboy. Então eu fiz uma compra de um lanche, R$30. Serviço de entrega do motoboy, 5. Total, 35 debitado no meu cartão de crédito, ou de débito, ou no Pix. Aqueles R$35 não vão para o restaurante. Aquela empresa que está intermediando, Chef Meal, iFood e outras tantas, elas vão repassar para o restaurante o valor do restaurante e vão entregar para o motoboy o valor do motoboy. Split payment, pagamento dividido. O governo, isso funciona para imposto. Então, na hora que um restaurante fizer uma venda, o que é do restaurante vai para o restaurante, o que é do motoboy vai para o motoboy e o que é do governo vai para o governo de forma automática. É por isso que eu digo que a sonegação tende a acabar ao longo do tempo. Isso no ato do pagamento. No pagamento. E não no ato da emissão venda. do documento, exatamente. Não é na emissão do documento, é no pagamento. E se for B2B, uma empresa com outra empresa, a empresa que está adquirindo aquele bem ou serviço só vai poder aproveitar o crédito se a empresa que está fornecendo tiver quitado o imposto. Sabe aquela coisa? Aqui no Espírito Santo, não sei se você vai se lembrar, há um tempo atrás, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, realizou operações no segmento de rochas e chamou a operação de Laranjal Rochoso. Porque o que você tinha de empresas de rochas laranja, noteiras, que existiam só para emitir nota e dar crédito, depois fechavam as portas. Isso vai acabar porque o crédito ele não vai estar mais vinculado à nota, e sim ao pagamento do imposto. Uma empresa só usufrui do crédito se quem vendeu para ela tiver pago o imposto. O sistema da Receita Federal que vai gerir isso, ele é 150 vezes mais poderoso do que o sistema do Pix atualmente. É um baita sistema. É justamente isso que eu ia perguntar para você. Vai exigir um controle, vai exigir uma mega operação por trás disso, né? Isso já está validado? Estamos em fase de teste. Hoje você já tem algumas empresas que se credenciaram para testar desde esse mês de setembro agora. Agora, em outubro, o sistema vai ser aberto gradativamente para outras empresas testarem. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, aí vai uma informação muito importante, janeiro do ano que vem, os documentos fiscais emitidos pelas empresas já vão ter que conter os campos de IBS, de CBS e do imposto seletivo. Esperamos que falemos dele ainda hoje. Ainda vai ser em caráter de teste, com percentuais de teste, mas teremos um ano inteiro de simulação de valores para entendermos como é que vai funcionar. O sistema vai ser testado por todo mundo até que entre em vigor em 2027. Isso é obrigatório? Todo mundo tem que entrar na fase de teste? Todo mundo tem que entrar na fase de teste. Independente do porte, tamanho, não importa, regime de tributação. As empresas devem, a partir de... O prazo era outubro, o governo já estendeu um pouquinho. A partir de novembro, os sistemas da empresa já vão poder
ter esses campos de IBS, CBS e imposto seletivo. A partir de janeiro de 2026, obrigatoriamente, o documento fiscal vai ter que conter essas informações de IBS, CBS, obrigatoriamente, mesmo que seja uma empresa optante pelo Simples. Logo, entrar em contato com o teu sistema, a empresa que fornece o sistema para a tua empresa, ela tem que se preparar para isso, ela tem que estar... Todas já estão se preparando, a gente presta consultoria, inclusive, para empresas de sistema. Eu ia te perguntar exatamente isso, Adélio. Não fica só lá no âmbito lei, congresso, não fica só lá. Não, vida real. Isso já é real. Vida real. Então, isso vem para dentro da empresa, certo? Sim, sim. Não é algo que está acontecendo lá fora e que não vou ter impacto aqui dentro. É só a contabilidade mudar lá o jeito de calcular o imposto. Não, não é assim. Não. Isso vai imputar sistemas, né? Porque hoje tudo é via sistema, né? Não existe nota manual, Não. né? Tudo via sistema. O seu sistema tem que estar preparado, devidamente adequado dentro de todas essas mudanças, não é isso? A sua contabilidade tem que estar totalmente num perfil aí. Organizada para receber, para tratar essas informações. Porque não adianta depois falar, meu contador não fez, meu contador... Não adianta. Os contadores estão se preparando, estão se preparando. E as empresas, você vê esse movimento? As empresas ainda estão devagar. Tá? Estão acreditando? Muitos estão dizendo o seguinte... Na mudança de presidente, isso tudo volta atrás. O ano que vem, 2026, o ano que vem, isso 2027 muda? entra um outro Isso presidente, cai. ou mesmo, ninguém sabe. Mas estão achando que isso vai cair. Não vai. Não vai porque o que está sendo investido nesse sistema é muito grande. E dentro dessas mudanças que você falou, tem uma que eu acho que é a mais importante que as empresas precisam acordar para ela. Lembra que a gente falou que o imposto ele é devido para o destino? Sim. Beleza. Imagina uma empresa, pode ser de qualquer segmento, mas já que estamos aqui na terra das rochas naturais, vamos falar do segmento de rochas. Uma empresa está vendendo uma chapa polida para o Ceará, para Fortaleza. Depois ela vai fazer uma venda de chapa polida para Natal, Rio Grande do Norte. Ela pode praticar o mesmo preço para os dois? Já que o imposto é diferente para cada estado e para cada município... Partindo da formação do cálculo de precificação, considerando que imposto é uma variável que compõe a precificação, perfeito. Não há o que se falar em identidade de... Mesma carga tributária. E aí, se você me permite, eu sei que é uma praia na qual você nada muito bem. As empresas têm que acordar agora, imediatamente já, para a formação do seu preço de venda. Você não tem os percentuais, mas você tem que saber que a tua estrutura comercial vai mudar, porque você vai passar a ter uma tabela de preços sem o imposto, e na hora que você souber o CEP do seu destinatário, é que você vai ter o preço final com o imposto. A maior mudança da reforma em relação à transparência é que o imposto é por fora. Lembra a televisão de 5 mil? Que eu falei 10%? R$500? Pois é. O ICMS ele é assim, ele é por dentro. Quando você compra uma televisão de 5 mil, os 500 já estão embutidos. IBS e CBS são calculados por fora. Então, se eu estou vendendo uma mercadoria por R$1.000, prestando um serviço por R$1.000, e a CBS é 10%, é 1.000 mais 10%, total 1.100. 1.100. Então, o que as empresas têm que fazer é começar a capacitar a tua equipe comercial e estruturar suas tabelas de preços, porque aí quando chegarem os percentuais, você já só vai colocar lá o percentual do preço para cada estado ou para cada município. Isso aqui é um exemplo interessante aqui. Todo mundo que está nos assistindo provavelmente já comprou pela internet. Uhum. Quando você faz uma compra pela internet, em que momento que você tem o valor do frete? Depois que coloca o CEP. Além de ter o valor do frete, você vai passar a ter o valor do imposto.
depois que você colocar o CEP. Sim. Por quê? Porque o imposto vai variar de acordo com o município e com o estado no qual você está. Agora, transporta essa realidade das compras feitas pela internet para as empresas no dia a dia. E a gente começa a se assustar. Eu atendi algumas empresas lá em Alegre, Iguaçuí. Um supermercado me perguntou o seguinte: Adélio, eu estou aqui em Iguaçuí, mas eu vou fazer uma entrega de uma compra na casa de um cliente que é ali em Celina. Para quem não conhece, aquela região lá, minha terra natal, Celina está coladinho com Iguaçuí, mas é o município de Alegre. Então você vai ter uma tributação naquela diferente. Porque você não está entregando a compra em Iguaçuí. E corre Alegre. um risco ainda maior ali em cima, né? Na divisa com Minas. Minas e Rio, porque um pouquinho mais você tem Bom Jesus. Itaperuna, ali, né? Bom Jesus. É isso aí. Então você tem que entender que é reacostumar. É destruir todo o conhecimento que você tem e reconstruir do zero esse conceito novo de IBS, de CBS, com tributação no destino, com aproveitamento de crédito com base no valor que foi efetivamente pago pelo fornecedor. Certo. Íamos falar sobre as questões especiais. Pois é. Deixa eu falar do imposto seletivo. Sim. Primeiro que nós temos aqui é o imposto do pecado. Ele ficou batizado de imposto do pecado, mas ele é, na verdade, imposto seletivo. Esse é o nome dele. Qual a intenção do governo? Imposto do pecado porque está atrelado a vícios, não é isso? Basicamente né? Consumo de bebida alcoólica. Então, quem gosta da cervejinha, pode ser que a cervejinha fique mais cara. Tá? Nós não temos as alíquotas, mas pode ser que quanto maior a gradação alcoólica, maior o percentual. Então a pingazinha, para quem gosta, talvez vai ficar fique ainda mais cara. Vamos viver para ver uma pinga mais cara do que a cerveja. Esperemos. Quando as alíquotas saírem, nós saberemos. Talvez o vício caia, não? Pois eu acho que Ninguém não. gosta de... Eu acho que não. E o cigarro? Cigarro. Tá? Mas não só esses itens. Os jogos, né? As bets da vida. Bets. Todo e qualquer tipo de jogo vai ter uma tributação do imposto seletivo. Mas não foram só itens nocivos à saúde. Também itens nocivos ao meio ambiente foram tributados pelo imposto seletivo. Muito se preocupou com o setor de rochas, falo nele de novo, porque tem um potencial poluidor, né? Para a felicidade de todos, posso garantir para vocês, o setor de rochas não vai ser tributado pelo imposto seletivo. O que nós teremos, então? Basicamente, mineradoras, minério de ferro, por exemplo, terão a tributação do imposto seletivo. Então, o que é esse imposto seletivo, Adélio? É um imposto que vai ser devido por indústrias. Nós sabemos que aqui no sul do estado nós temos muitas indústrias de cachaça. Mesmo estando no Simples Nacional, vão ter que pagar o imposto seletivo. Tá? Cervejas artesanais, bebida alcoólica, vão ter que pagar o imposto seletivo. Esse imposto seletivo, o que difere ele? É a alíquota? Muito maior? Ele vai ter uma alíquota maior para os itens que a lei determinar que são mais nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Isso. Além do IBS, e da do CBS. Perfeito. Além do IBS. Então nós temos aí uma terceira tributação, vamos pensar assim? Deixa eu te fazer uma colocação interessante. O que você entende por unificar? Nós temos 5. PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. 5. Unificar significa transformar os 5 em um só. Unir. Então, nós unificamos os 5 em 2. Unificou em 2, IBS e CBS. Mas veio também o seletivo. Então, unificou os 5 em 3. IBS, CBS e seletivo. E partindo daquela premissa que o IPI é o imposto zumbi, porque ele morreu, mas não muito, você unificou os 5 em 4. Então, voltando aqui para o que é sério, de fato, você tem IBS, CBS para todo mundo e o seletivo para o início da cadeia. Ou seja, só a indústria que vai pagar. A indústria de cachaça, a indústria de cerveja, a indústria de cigarro, as mineradoras e as bets. Então você tem aí o seletivo também que merecem uma atenção especial. Perfeito. Adélio, as empresas estão preparadas para viver isso? Não estão preparadas, elas não estão preparadas. Muitas não começaram nem a se preocupar com isso.
E é Acho necessário. que muitas nem estão acreditando, né? Não estão acreditando, não estão nem sabendo. Então, começa a curtir lá informações na sua rede social sobre a reforma tributária, que vai começar a chover post lá. Muitas não estão nem sabendo dessas mudanças. Elas precisam se preparar em que aspecto? O sistema, nós já falamos, organizar os seus sistemas, capacitar a sua equipe interna, pessoal que emite nota fiscal, pessoal que trabalha na área comercial, formação de preço de venda, tem que E em entender. tempo real, né? E vai ser tudo em tempo Em real. tempo né, real. Tudo em tempo Essa real. foi o grande A aprendizado grande que eu sacada da saio reforma aqui, é isso. que vai acontecer tudo em tempo Tudo real. em tempo real. Então, uma morosidade ali nas informações podem levar prejuízo para dentro da empresa. Perfeito. Ou perfeito. danos, né? Não prejuízo, mas dano para dentro da empresa. Isso aí. Muitas vezes a falta de planejamento vai fazer com que a empresa pague mais do que o que deveria por não ter feito o cadastro correto do seu produto. A principal revisão de cadastro é os municípios do seu cliente. Porque não vai ser no estado ou no município de destino, Sim. revisar o cadastro de tributação. Porque se você colocar o município errado, vai pagar imposto para quem não deveria. E quem paga mal paga duas vezes. Pois é, e considerando empresas que têm aí uma carteira que eu conheço, né? A realidade de algumas empresas, 2.000, 2.500, 3.000 clientes cadastrados. Como é que você revisa, né, tudo isso? Então, é pouco tempo para muita coisa que precisa ser. E o teste já é agora em janeiro. Em janeiro. E se você me permite, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, principalmente aquelas que têm como principais clientes outras empresas que estão aí acima de 360 mil, que são EPPs, tá? Essas precisam de um planejamento tributário que não pode esperar para o ano que vem. Olha só, quando a CBS entrar em vigor, em janeiro de 27, as empresas poderão aproveitar o crédito, um crédito presumido, um crédito sobre o estoque existente. Então as empresas terão que fazer um levantamento especial de estoque em 31 de dezembro de 27 para aproveitar esse crédito. E se as empresas não têm um estoque lá muito organizadinho, vai deixar para ajustar em dezembro do ano que vem? Não vai funcionar. Na hora de arrumar o estoque de dezembro desse ano, na hora de planejar, fazer o fechamento do estoque, já tem que dar aquela olhada. É muito comum as empresas terem lá no seu estoque itens que não são estoque, que são ativo imobilizado, uso e consumo. Tem que dar aquela passada de óleo no seu estoque agora em dezembro. Ou um quantitativo irreal também, Quantitativos irreais, preços de custo muitas vezes inconsistentes, defasados. defasados. Então, é a realidade das empresas que a gente conhece, é fato, né, Adélio? a gente sabe que é assim. Adélio, foi muito importante você falar da parte assim, contábil, contabilidade, né? Eu costumo dizer que o contador, ele é um parceiro assim fundamental para o sucesso de uma empresa. Eu sou suspeito para falar, mas sim. Porque o meu entendimento, tá? O meu entendimento não quer dizer que o empresário, nem todo mundo tem uma contabilidade interna. A maioria são terceirizados, Com certeza. né? E o empresário, ele não necessariamente, ele precisa dominar. Ele tem que ter noção, é claro, para gerir um negócio como um todo. Ele tem que ter noção, ele tem que ter, né, uma base boa. Sim. E não tem nada de errado se ele não é um expert em contabilidade. Espera-se, inclusive, que ele não seja, porque ele tem que ser expert naquilo que ele está no negócio, né? Dele. No negócio dele. E aí, eu costumo sempre dizer que a contabilidade, além de ser um parceiro que contribui para o sucesso de uma empresa, porque as decisões ali em cima das questões fiscal, contábil e agora, né, tributárias são essenciais para o negócio. Você imagina uma empresa que está pagando 17% de imposto, sendo que, na verdade, poderia estar pagando bem menos do que isso. Sim, enfim, né? Eu costumo dizer que a contabilidade ela tem um papel consultivo. Consultivo. O que seria isso? De levar a informação. Você, enquanto contador, né, uma das suas formações, né, das suas atividades é ser contador. Entende dessa forma que o contador também vai ter um papel muito fundamental nessa questão de levar esse conhecimento, o caminho, o melhor caminho para essa empresa, o que seria mais assertivo, traçar com ela ali vários cenários, se você for por aqui, ali, e também
como é uma novidade para todos, né? Não tem ninguém que já esteja nesse caminho, também ensinar o empresário ali como vão ser esses próximos passos, né? Já trazer para ele, vamos fazer assim, vamos começar a mexer no seu sistema, vamos treinar alguém aqui dentro já para começar a cadastrar tudo isso certo. O que você fala desse papel da contabilidade? Bem, eu tenho nessa mudança aí extraordinária que nós vamos profunda, maior passar, de nós todas. vamos viver, né? Com certeza, já estamos começando, né? Eu tenho dito para os meus alunos na faculdade que eles que estão se formando agora, eles vão entrar com uma vantagem enorme no mercado de trabalho com quem já está no mercado há 30 anos. Porque é tudo novo para todo mundo, vai estar entrando todo mundo em pé de igualdade. E essa parceria, né, empresário e contabilidade, ela é crucial. Primeira coisa que eu digo, para os escritórios de contabilidade, as empresas de serviços contábeis, elas precisam se reinventar. Um escritório com 15 pessoas na área fiscal, 2 vão dar conta. 2 vão dar conta a partir de 2033. Muda tudo. Muda porque, tudo. Sabe, no SPED processo da fiscal, contabilidade. SPED contribuições, tudo isso acaba. Você não vai ter que emitir o documento para depois gerar uma escrituração para apurar. A apuração vai ser no próprio documento. Em tempo real. O governo fechou o mês, vai ser disponibilizado no portal do governo a apuração. Para a contabilidade apenas dizer, tá ok ou não, isso aqui tem que ajustar. Esse vai ser o trabalho. Então, mais do que nunca, o papel da contabilidade vai ser consultivo. Eu tenho dito, em todas as ocasiões que eu posso, que os escritórios vão se reinventar e os profissionais da área fiscal, principalmente, eles vão ser 99% consultivos e 1% operacionais. E consultivos em que sentido? Me permita novamente o exemplo. Analisar-se para uma empresa do Simples Nacional, na condição de EPP, é mais vantajoso ela recolher IBS e CBS dentro do Simples ou optar por fazer esse recolhimento fora. Às vezes, né, distribuir o movimento de forma legal, desde que não seja fachada, em 2 ou mais empresas, se isso for feito dentro da legalidade, sem laranjas, não tem absolutamente nada de legal. Então, buscar caminhos que a legislação permite para possibilitar que as empresas possam reduzir sua carga tributária de forma legal, de forma lícita. Esse é o papel crucial dos profissionais de contabilidade, que está mudando consideravelmente, de apurador de impostos, de gerador de folha de pagamento, para assessor tributário, para consultor tributário, consultor em DP e em RH. Então, é a mudança mais profunda que a nossa profissão contábil já teve desde quando ela foi criada no Brasil. Perfeito. Adélio, falamos muito da empresa, mas a pessoa física também vai ser impactada. Sim. Certo? Sim. Como a pessoa física vai ser impactada? Eu abri dizendo que todos iriam passar pelo impacto, né? O primeiro grande impacto vai ser a transparência. O consumidor vai conseguir enxergar de verdade, em cada compra que ele fizer, quanto de imposto está embutido ali. Na hora que você for fazer uma compra pela internet, você vai ter a divulgação do preço sem impostos, como acontece nos Estados Unidos. Se você tiver a oportunidade de ver como funciona nos Estados Unidos, você vai fazer uma compra numa loja, está lá $10. Você vai pagar $11, porque os 10% não estão nem na divulgação do preço. Não que isso vá acontecer no Brasil. Mas a primeira coisa que nós vamos sentir é essa transparência, porque você vai ver o preço dos serviços, das mercadorias sem o imposto, e depois você vai conseguir cobrar melhor das suas autoridades. Hoje é tudo embutido. Hoje é tudo embutido, é tudo por dentro. E eu afirmo que a gente paga mais no meio do preço do produto. Tem uma fatia muito maior de imposto do que necessariamente do produto. Do produto. Muitas vezes, sim. Um carro que você vai comprar, às vezes 40% do valor do carro é imposto. É absurdo. Uhum. Então, esse é o primeiro grande impacto. Segundo grande impacto, alguns segmentos vão ter redução de carga tributária. Por exemplo, medicamentos. Todos os medicamentos vão ter uma alíquota menor e alguns vão ter alíquota zerada. Isso vai gerar um impacto muito positivo na redução dos custos dos medicamentos. Alimentos de consumo humano, alguns vão reduzir a carga tributária também. Mas, em compensação, alguns outros itens que às vezes têm uma carga tributária um pouco mais baixa vão ter uma elevação. Me permita que te dê um exemplo.
o Espírito Santo tem um incentivo fiscal para a cachaça. As indústrias que aqui se instalam também têm um compete que faz com que a carga tributária de ICMS de cachaça seja pequenininha. Agora, com IBS, CBS, imposto seletivo, Tudo acaba. então o consumidor vai sentir um aumento na carga tributária de alguns itens e na carga tributária dos serviços, principalmente os serviços que são prestados por empresas não optantes pelo Simples Nacional. E isso quem vai sentir é o consumidor final. Cada um de nós, pessoas, cada um dos nossos o CPFs vai consumidor sentir isso final. na pele, com certeza. Em tempo ainda, Délio, falamos aqui de impostos. Quando você citou aí o Compete, me veio a operação de importação. Tem o imposto sobre importação. Sim. Ele ficou de fora. Na verdade, O que melhorou. muda? Melhorou? Melhorou por quê? Porque é uma realidade do nosso estado, sim, né? Sim, melhorou por quê? Hoje as empresas importam, tá? E exportam. Na importação, você continua tendo IBS na importação e ICBS na importação, assim como você já tem o ICMS, PIS e COFINS. Então aí você vai trocar o 6 por imposto mês, velho pelo imposto novo. Mas quando eu falei que melhora, eu quis dizer especificamente sobre a exportação. Por que melhorou para as exportações? Muitas empresas exportam. Quando ela exporta, ela não paga o imposto. Mas quando ela compra insumos, matéria-prima, mercadoria, ela tem o crédito. Então, às vezes, essas empresas não têm imposto a pagar, ela tem imposto para receber do governo. E esse valor de imposto a receber, ele vai ficando e vai se acumulando. E não há nenhuma regra que obrigue o governo a devolver esse imposto. IBS e CBS serão devolvidos em até 90 dias. Caso tenha. Se a empresa tiver imposto para receber de volta, restituir, ela vai receber esse imposto de volta em até 90 dias. Isso é fato? Fato, está na lei. E tem uns segmentos interessantes. Apesar de que se o pagamento vai ser em tempo real, fica fácil a devolução também. Esse é o raciocínio. Um segmento também interessante é postos de combustíveis. Sim. Porque os postos de combustíveis hoje, o imposto já vem pago pela refinaria. Sim. Então, esses postos vão continuar não pagando nada, mas esses postos vão contratar serviço de energia, de internet, serviços de empresa de saúde e segurança, e é muito provável que os postos, ao final de cada mês, não tenham imposto a pagar, mas sim imposto a receber. E esse imposto a receber vai ser devolvido num prazo de 90 dias, em alguns casos até de 3 dias, a depender da situação. Isso é bem interessante. São muitas particularidades, né, Délio? Muitas particularidades. Estudar muito. Tem que aprofundar. Cada empresa, na sua área de atuação, no seu nicho. As pessoas não estão acostumadas a pagar IBS e CBS nas locações, mas o impacto para as pessoas físicas. Terão que pagar IBS e CBS nas locações se o valor das locações durante um ano ultrapassar 240 mil e se forem mais de 3 imóveis. Pessoas físicas que vivem de aluguel, que têm um rendimento acima de 20 mil por mês em média de aluguel e com mais de 3 imóveis, essas pessoas físicas hoje não pagam ICMS nem ISS. Passarão a ter que pagar IBS e CBS. Planejamento tributário ao extremo. Vai valer a pena continuar com esses imóveis em nome da pessoa física ou não? Muito estudo. Aí entra o contador para poder ajudar. Com certeza. Para a realidade aí do serviço de locação é bem impactante. Aluguel de carro. Porque hoje não se paga, né? É zero. Se né? aluga o carro numa locadora de veículos, não tem ICMS, não tem ISS. Esse é um segmento. Vai ficar muito mais caro alugar veículos. Sim. Porque vai ter que repassar. Inevitavelmente. Mais uma vez, o consumidor final paga o pato. É quem vai. Adélio, olha só. Cada empresa está no seu regime de tributação. Sim. E está lá, por exemplo, eu conheço pessoas que estão no Simples, está naquela menor faixa ali, embaixo, enfim. Tem outros que já estão no lucro presumido, que pagam o IR e contribuição, que pagam horrores isso também. Aí. E aí, isso entrou, virou lá 2030. 27 começa a CBS, 33. 33, vamos lá no final. Todo mundo parte de uma base zero ou muda alguma coisa aí? Porque, assim, eu quero dizer assim, tem uns que pagam menos imposto e outros mais, mas pelo regime em que estão ali. Isso acaba, né? Todo mundo vai pagar a mesma coisa. A própria Constituição determina
que é obrigatório um tratamento simplificado, diferenciado e favorecido para os micro e pequenos. Então, esses micro e pequenos, eles vão continuar embaixo desse guarda-chuva constitucional e vão obrigatoriamente, não é um benefício, é uma exigência da Constituição. Então, esses vão continuar tendo esse benefício, por assim dizer. Mesmo após 2033. Isso não muda. Acho pouquíssimo provável que isso mude na Constituição. Não vejo possibilidades. Então, os pequenos vão continuar tendo um tratamento diferenciado. Agora, saiu do Simples, ou mesmo dentro do Simples, mas dependendo da sua carteira de clientes, se for exigir crédito, aí vai estar todo mundo no mesmo barco. Nivelou todo mundo. É por isso que eu acredito que a sonegação vai chegar a um patamar muito, muito menor do que o que existe hoje. E acho que a gente entra também num outro grande fator, a concorrência. Ela passa a ser leal dessa forma, né? Sim, sim. Porque é verdade que a gente vive numa concorrência bem desleal. Se eu não sonego, comparando o meu preço com você que sonega, a gente tem uma diferença muito grande. É uma vantagem e é uma vantagem desleal. É o que leva a... Não vou citar nomes, mas eu vou citar um segmento que eu conheço bem, que é o segmento de cachaça. Eu trabalho com assessoria para o segmento de cachaça. Eu ouso dizer que mais de 90% da cachaça produzida no Espírito Santo hoje ela é vendida sem nota fiscal. E quem vende de forma legal tem que concorrer com quem economiza. O que vai acontecer com a reforma tributária é que, se a indústria de cachaça vender e receber no Pix, no boleto, no cartão, o imposto já vai estar recolhido. Não tem como. Ah, Adélio, mas pode continuar combinando de receber no dinheiro? Pode. É aí que vão ficar os 5% da sonegação, que eu acho que ainda vai existir. O que é muito pequeno perto de uma realidade que a gente vê hoje. Perto de uma realidade tão grande, perfeito. Né? Adélio, qual é a sua visão enquanto advogado, contador, empresário? Qual é a sua visão em cima dessa mudança? Me permito falar primeiro a minha visão como cidadão. Como cidadão, eu sou otimista. Eu sonho com um país em que a sonegação seja zero, em que as pessoas paguem 100% da sua carga tributária e que possam cobrar, que aprendam a votar e possam cobrar dos seus procuradores, porque os deputados, senadores, prefeitos, vereadores são nossos procuradores, possam cobrar deles a boa aplicação desse recurso. Como profissional, seja como contador, advogado, empresário, que também sou, eu vou nessa mesma linha, na expectativa de que a gente vai se preparar para esse novo cenário, para um cenário em que o normal vai ser você pagar tudo por dentro, vai ser você fazer o certo. Porque hoje as empresas que emitem nota de tudo, que fazem tudo certinho, muitas vezes são chamadas de otárias. Otário, você paga imposto à toa. Então, minha expectativa, minha visão é essa, de que nós viveremos um cenário em que a sonegação vai ser de fato uma exceção. E, quem sabe, os sonegadores passem a responder criminalmente pelo que fazem. Perfeito. Adélio, diante dessa mudança, você acha que muitas empresas vão ter um impacto, de repente, até de não subsistir? Se não se prepararem, se não começarem a ter um apoio profissional na sua formação de preço de venda, muitas empresas hoje, infelizmente é uma realidade, elas já contam com o imposto não pago para poder custear o seu operacional. E não é assim que pode ser, não é assim que funciona. Então, as empresas que não se organizarem minimamente, não aprenderem a fazer a sua formação de preço de venda, que não compreenderem a mudança que está acontecendo, elas tendem a não conseguir sobreviver no mercado. Perfeito. Adélio, e qual é o que você gostaria de deixar aí como recado, como sugestão, como conselho enquanto profissional que domina isso aí, que já consegue visualizar um cenário futuro? O que você diria hoje para um empresário que de repente não está acreditando que isso vai vingar, né? Assim, que acha que isso é uma coisa simples? O
que você deixaria? Que mensagem você deixaria hoje? Até como um conselho, porque você, enquanto profissional, tem autoridade, né, para falar sobre isso assim, diretamente para um empresário. Bem, eu costumo dizer o seguinte, a surpresa ela só vem quando você não está preparado. Não é uma surpresa o que está acontecendo, né? A emenda constitucional ela é de 2023, a lei 214 é agora de 2025, vai ser regulamentada agora. Então, o recado, me permita dividir aqui como você sugeriu. Para os empresários, o que eu diria para você, empresário? Acredite que essa mudança vai acontecer. Se planeje com muita seriedade. Tenha assessoria profissional, capacite a sua equipe, porque essas mudanças vão impactar o seu negócio. O setor de rochas ele vai começar a sentir o reflexo quando os seus clientes começarem a exigir crédito. O comércio vai começar a sentir esse impacto na hora que o consumidor que for comprar de baixa renda exigiu o cashback. Então, isso vai começar a acontecer. Em 2027 é o começo. Vai demorar? 28, 29, mas vai acontecer. Então o empresário não pode ser surpreendido. O mundo corporativo ele gosta de previsibilidade. Quanto mais imprevisível for o cenário, mais as pessoas desistem de investir. Então a previsibilidade está aqui. O empresário ele tem que se preparar para isso. E para as pessoas em geral, os profissionais, os colegas profissionais contábeis, muitos inclusive já estão se capacitando conosco. O que eu digo? A profissão contábil está passando pela maior mudança da sua história. O profissional contábil ele vai ser cada vez mais essencial, cada vez mais crucial para as empresas, desde que ele se atualize. Não dá para ser um profissional contábil e ainda ficar recolhendo documento em papel no mundo digital como que nós temos hoje. Recolher o documento em papel é só um detalhe. Agora, não dá para ser um profissional contábil e não entender o que é um split payment, não entender como funciona, não conhecer bastante de inteligência artificial. Então, esse é o recado. E para os consumidores, se você me permite, para os cidadãos comuns, entendam e cobrem, né, dos seus eleitos para que apliquem bem esse valor absurdo que nós pagamos de tributo todos os meses, todos os anos para os nossos governantes. Alguma outra consideração, Adélio, que você julga ser importante que o nosso público tome ciência? Algum ponto que nós passamos despercebido aqui que tenha muita relevância dentro do tema? Então, eu acho que a gente conseguiu abordar o que há de mais importante aqui. Não posso deixar de sugerir a você que está nos assistindo que analise o seu caso concreto. Não existe uma receita única para todas as empresas, Penha. Não existe. Cada empresa é uma realidade. As farmácias vão ter um cenário diferente, as indústrias de rochas vão ter um outro cenário. Se a indústria de rochas tem como principais clientes consumidores finais as pequenas marmorarias, é um nicho. Então, cada empresa vai ter a realidade própria. A reforma tributária traz tratamentos diferenciados. Não posso deixar de falar, como você perguntou aqui, por exemplo, para produtores rurais. O produtor rural vai ser muito afetado. O produtor rural hoje não paga nada além do imposto de renda pessoa física. A depender do volume do movimento dele, acima de R$ 3.600.000 por ano, ele pode ter que pagar IBS e CBS também. Então, o produtor rural precisa de um bom acompanhamento tributário, né? E vão surgir nichos de mercado no segmento de contabilidade especializados, né? Construção civil, por exemplo, é um nicho muito grande. Não falei aqui, mas como você perguntou de pontos importantes, muito importante. A simples compra e venda de um imóvel, vai ser objeto de IBS e CBS. Se você comprar um imóvel em 2027 e vender esse imóvel no final de 2027, você vai ter que pagar IBS sobre a diferença. Além do imposto de renda, você pode ter que pagar o IBS e a CBS. Isso na compra e na venda? Na compra você tem crédito, na venda você tem que pagar. Então você paga a diferença de um pelo outro. Compras e vendas de imóveis. O que é comum para todo cidadão. O que é comum para todo mundo. Para todo mundo. Você tem CPF, eu tenho CPF. A tua empresa tem um CNPJ, a minha empresa tem um CNPJ. A tua casa
vai ter uma matrícula. Não é a do IPTU. Os imóveis todos, urbanos e rurais, vão ter uma matrícula chamada CIB, C-I-B, Cadastro Imobiliário Brasileiro. É um Big Brother. O governo vai ter monitorado todos os imóveis que nós temos, se você está alugando ou não, se você comprar ou vender, se ganhou dinheiro naquela compra, naquela revenda. Então, operações que hoje nós não estamos acostumados a ter tributação, além da do imposto de renda, quando tem, nós passaremos a ter. A pura e simples compra e venda de um imóvel, por exemplo. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E, assim, a abrangência disso é muito grande, é muito ampla. Muito ampla. Né? Adélio, teríamos assunto aqui para dias. Não é isso? E teremos muito quando a regulamentação vier. Teríamos muito assunto mais ainda. aqui para dias, não é isso? É um prazer. Adélio, nós vamos encerrar. Nosso tempo correu muito rápido, né? Quando a gente está mergulhada aí nas informações, o tempo voa, não é isso? E nós prometemos para você aqui uma aula, e eu acho que nós cumprimos aqui o que nós prometemos. Tivemos uma aula. Adélio, gostaria muito de te agradecer. Quero te agradecer, né? Gostaria não, quero te agradecer. Assim, foi muito esperada a sua presença aqui. A sua contribuição foi, assim, gigantesca, né? Tudo que você trouxe aqui, eu tenho certeza que o nosso público lá vai pegar e vai ser, assim, caminho, vai ser, sabe? Vai ser norte, inicial. Pontapé, né? Para muitas empresas já começarem a fazer o que precisa ser feito, tá? Com certeza. Adélio, eu fiquei sabendo também que você tem curso, não é isso? Isso aí. Na área só de reforma tributária. É isso aí. Fala nós um pouquinho aí, temos- porque caso alguém tenha interesse aí de se aprofundar, não é isso? Isso aí. Ou queira contar com o seu serviço Maravilha. para contribuir lá para que seja feito algo muito bem estruturado, para não ser pego de surpresa, não é isso? Isso aí, e com muita seriedade. Né? Nós temos 2 segmentos, né? Em que nós atuamos aí. Nós temos a Gonzaga e Rocha, onde o meu parceiro Ricardo Rocha e eu ministramos cursos e mentoria na área tributária, na área fiscal. Já realizamos um curso aqui em Cachoeiro. Graças a Deus, a lotação, a gente estava esperando 40 vagas, lotou, tivemos que aumentar para 60 e lista de espera. Estamos com outro curso aberto agora dia 20 de outubro. Quem quiser fazer inscrição é www.gonzagaerocha.com.br. Lá já estão abertas as inscrições. E também trabalhamos com a mentoria, Penha, que é muito interessante. A gente já tem vários colegas contadores que estão conosco nessa mentoria. São mais de 50 encontros, amanhã de manhã tem mais um. Mais de 50 encontros semanais com outros profissionais de contabilidade e aqueles que se interessam pelo tema, para a gente compartilhar conhecimento da forma como a gente fez aqui, porém com muito mais aprofundamento. E estaremos juntos com esses profissionais até dezembro do ano que vem, compartilhando todas essas informações. Só sobre o assunto. Só reforma tributária e estratégias para implantação, numa visão muito prática, que a gente está levando para os nossos mentorados, não só a teoria, mas a gente vai lá, faz uma planilha de planejamento tributário junto, simples, real, presumido, a gente leva isso para a prática. É isso que a gente oferece na Gonzaga e Rocha. E na ACAD Contabilidade, onde eu tenho como sócia no escritório e na vida a minha parceira Simone, a gente trabalha não só com a contabilidade, oferecendo planejamento tributário, soluções inteligentes para que a empresa possa trabalhar de forma segura, mas também com consultorias, né, nas áreas de tributação, mesmo para quem não é nosso cliente na área contábil, a gente trabalha com consultoria, planejamento tributário, com condições bem especiais aí para essa transição para a reforma tributária. Perfeito. Ou seja, não vai ser por falta de recursos ou informação que alguém vai ser pego de surpresa. Só se não quiser. Não é isso? Isso Eu aí. sou suspeita a falar, porque todo curso que tem lá com a Adélio, a gente embarca, Já porque nos conhecemos de algum tempo, né? é bagagem com força, não é isso? Com muito prazer. Adélio, quero te agradecer muito, tá? Mais uma vez. Deixar aqui o convite para que você volte. Opa, tá? aceito. Vou lançar aqui um convite para fazermos um programa ao vivo. Opa, com muito prazer. Para que todo mundo faça suas perguntas, não é isso? Como a gente disse, é muito amplo, é muito complexo. Muito. Talvez o empresário tenha algo específico do segmento dele, do negócio dele. Se você topar, a gente vai fazer um ao vivo aqui. Já está aceito. Só tirando as dúvidas do nosso público. Tá Aceito? Aceito. Então tá aceito, fechado. Com certeza, tá bom?
Quero agradecer a você. Estamos encerrando mais uma edição do nosso podcast Ponto a Ponto Business. Entra lá no nosso portal, curte, comente, compartilhe. Estaremos juntos semana que vem, na terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!